Boa tarde. Estamos aqui, então, na quinta aula do seminário Paisagens Transculturais, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF. E eu gostaria, então, de receber aqui com muito prazer nosso Jason Scott Bartolomeu. Em inglês, eu prefiro que você fale, que é mais bonito, né? Bartolomeu para a gente, em português, Scott, né? E o que o Jason tem ali de diferencial, de interessante para a gente aqui da arquitetura e urbanismo, né? Ele vem de uma linha, então, de investigação antropológica, de pesquisa de campo, né? Inspirado pela querida Janice Pellman, né? Eu não sei se você fala um pouquinho da Janice para as pessoas que não conhecem, porque aqui temos a maioria de mulheres nesse curso, né? E na Universidade Brasileira, na UF principalmente. E aí é uma figura, uma mulher importantíssima para a sociologia urbana do Rio de Janeiro, referente à investigação de favelas, né? Então, ela é uma mulher heróica. Eu a conheci no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no grupo de Antropologia Urbana de Gilberto Velho, e ela é uma figura que começou a pesquisar Rocinha na década de, eu acho que 60, não é isso, Jason? Jason vai poder falar melhor, mas eu me lembro que ela, há muito tempo, né, entrou em campo e discutindo essa questão, então, das favelas cariocas. Hoje estamos vivendo aqui uma guerra civil, né, em que 35 ônibus foram incendiados ontem, um vagão de trem, pelas milícias, né? Então, essa velha correlação entre as milícias, aqueles militares que foram expulsos, né, das suas instituições e que formaram, então, grupos paramilitares no Rio de Janeiro, com o governo Bolsonaro, se articularam, então, possivelmente, com o Comando Vermelho após o abandono desses grupos pelo próprio Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro entra no governo representando esses grupos de extrema-direita, que até hoje estão aqui no Centrão, né, no Congresso Nacional, e esses grupos, então, é que permitem o armamento pesado, né, por lei, porque até então, claro, que sempre houve o armamento desses grupos de maneira não oficial, né, mas quando se tem um presidente que representa, de fato, essas facções e que está no poder, né, há uma mudança de paradigma muito grande, né? Eles passam a ser legalizados, né? Eles passam, de fato, a representar uma voz ativa na sociedade, né? E esses grupos também estão ligados, então, aos mineradores, aos madeireiros, né, do nosso não bem-vindo ex-ministro aí do Meio Ambiente, né, que está lá hoje como agente, deputado federal, se eu não me engano, né, em São Paulo, e que tem toda essa questão, então, do corte ilegal de madeira, né? Foi denunciado pelo governo Biden e só então ele saiu do poder, né, por estar representando esses grupos ilegais. Então, eu acho que essa ilegalidade, essa informalidade que a gente chama na área, principalmente, da habitação informal, né, representa bem uma ideologia, né? Então, Valéria está lembrando ali mito da marginalidade, pobreza, a questão, então, da urbanidade, né, que ela coloca aqui no nosso chat para vocês pesquisarem, a Janice Pellman, né? E eu acho que a relação direta dessa marginalidade com a política, né? Eu acho que isso seria o estigma, né, para o Goffman, para o Erwin Goffman, mas, ao mesmo tempo, a própria identidade carioca, né, do malandro carioca, que o Roberto da Mata descreve no Carnavais, Malandros e Heróis, né, daquele que dá o jeitinho, daquele que está dentro do sistema, mas que, de qualquer forma, tenta burlar o sistema, né? Então, são muitas discussões aqui paralelas, né, Jason? E eu não vou ficar falando muito, senão eu não deixo você falar. Então, Silvia vai te apresentar e nós voltamos ao debate, tá? Muito obrigada pela tua vinda
Espero tê-lo logo aqui como convidado também. Jason está tentando uma bolsa Fulbright para vir como pesquisador, e se isso ocorrer, ele pode também ministrar e deve ministrar outros cursos aqui no nosso programa. Então, bem-vindo e fico muito feliz de te ver. Silvia, pode apresentar? Obrigado, Tina. Posso. Boa tarde, pessoal. Oficialmente, né, vamos deixar aqui na gravação a apresentação do Jason Scott. O Jason, ele é pesquisador etnográfico dedicado a investigar programas de policiamento comunitário em favelas brasileiras e sobre a abolição das prisões nos Estados Unidos. Ele recebeu apoio da Fulbright Foundation, da Werner Brain Foundation e da Catherine Davis Fellowship for Peace. O trabalho dele envolve pesquisa de ação participativa em colaboração com ativistas e acadêmicos baseados em favelas. E, além da sua pesquisa, o Jason também é um educador experiente, com mais de uma década de experiência no ensino. Na Universidade de Colorado Boulder, ele lecionou cursos introdutórios e avançados de antropologia, criminologia, estudos de paz, e incorporou projetos de aprendizado comunitário em cursos incluindo o programa de antropologia da Beloit College e o programa de ciência política da Carroll University. O Jason projetou cursos introdutórios de antropologia e sociologia para estudantes que estão atualmente cumprindo pena na Milwaukee Area Technological College, e as suas abordagens na sala de aula destacam principalmente a importância de uma perspectiva crítica sobre questões de raça, gênero e classe no sistema de justiça criminal, sempre usando etnografia multimodal, sensorial e de mídia social como ferramentas essenciais, né? Então, vou dar as boas-vindas ao Jason, agradecer pela participação aqui no nosso curso, e a palavra é sua, Jason. Obrigada. Muito obrigado, essa foi uma boa introdução, obrigado. Não podia fazer melhor. Então, desculpa, português é meu segundo idioma, eu falo em casa, eu não falo muito acadêmico, então talvez eu vou pronunciar alguma coisa errada, pode me parar e perguntar o que eu estou falando. E eu vou usar... Se você precisar de alguma tradução aqui, conta comigo, tá? Obrigado. Eu vou tentar negociar essa. Eu tenho um relatório aqui que eu vou ler, mas também eu vou tentar mostrar algumas coisas de uma apresentação de PowerPoint aqui. Só vou ligar essa aqui. Ligar essa aqui. Dá para ver a tela do PowerPoint? Ou não? Tá aqui. Entrou sim, já dá para ver. Entrou, só não está em tela cheia. Ver. Ok, melhor. Vamos ver se eu posso fazer outra coisa aqui. Essa não vai dar bem, me espera. Preciso muitas aqui que eu preciso ler também na minha tela. Problemas de tecnologia, desculpa, essa vai demorar um segundo.
Desculpa, eu devia usar um outro programa para compartilhar aqui. Não sei se tem problemas, eu não coloco a cheia, mas é a única solução bem. Sem problema, por mim, eu acho que dá pra gente enxergar direitinho. Tá bom, dá pra ver? Ok, vamos fazer. Então, Agora hoje não tá eu vou compartilhando falar nada. não está compartilhando. Ah, está aqui. Agora apareceu. Ok. Ok. Desculpa por os problemas técnicos. Hoje eu vou falar sobre o teleférico e como está nada. E esse teleférico no Complexo do Alemão, acho que dá para ver a de Niterói. Essa parte da paisagem da cidade do Rio, das favelas do Rio, especialmente a Zona Norte e o Complexo do Alemão. Essa é uma peça de infraestrutura que foi promovida como se fosse um patrimônio cultural da cidade e patrimônio cultural do Brasil e um símbolo de transformação do Brasil e a favela e o Complexo do Alemão pré-olímpica. Esse patrimônio cultural foi abandonado ao lado de outros projetos militarizados e políticos, como esses espaços abandonados ruínas de política pública militarizada, eles ainda faz manutenção de um significado, ainda fica um símbolo de algumas coisas, ainda quando eles estão abandonados. E nessa apresentação eu vou refletir sobre a ideia de etnografia, de paisagem, e como eles relatam as etnografias do Estado e etnografia de violência. E atrás da minha reflexão de abandono, eu vou usar a ideia de abandono num conceito um pouco problemático. Eu uso abandono de um jeito diferente que pessoas na comunidade usam e num jeito diferente que pessoas que escrevem política pública usam. Então, eu vou usar essa ideia de abandono como um problema da pesquisa. E na minha conclusão, eu vou falar sobre justiça citacional, mais ou menos trazendo uma maior representação das perspectivas acadêmicas e como eles oferecem um caminho alternativo de etnografia de paisagem. E essa vai ser a minha conclusão. Aqui estamos aqui o título da apresentação não foi abandonado, e essa liga com a ideia que minha definição, minha conceito de abandono é um pouco problemático. Não sei se essa vai funcionar, eu tenho um vídeo que talvez podemos escutar, não sei se vai funcionar. Então, essa foi, mais ou menos, não sei se dá para ouvir o ambiente um pouco calmo, dá para ouvir um pouco o teleférico funcionando. Essa foi gravada no pátio onde eu morava por mais ou menos 3 anos, quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado no Complexo do Alemão, entre 2014 e 2016. Mais ou menos eu estava preso nesse pátio, todo dia tinha tiroteio, é um lugar muito isolado, e eu estava com um pouco medo de sair e ficar na rua. Eu tentei, mas muitas pessoas no bairro também estavam dizendo fica em casa. Então eu fiquei no meu pátio gravando o teleférico todo dia, escutando o teleférico, pensando sobre o teleférico. Foi uma grande parte do meu conceito do Complexo do Alemão, como eu percebi o Complexo do Alemão na época. Eu sempre estava imaginando o teleférico e pensando como eu ia negociar o teleférico, viajar com o teleférico,
encontrar pessoas no teleférico foi um lugar muito importante, visualmente e também socialmente. Foi inaugurado em 2010, fechado mais ou menos em 2016, e prometeu ligar a favela com a cidade, um lugar historicamente desligado com a cidade. Custou 200 milhões de reais e eles tinham que tirar 5.000 casas para construir o sistema. E 7 estações em 7 morros e mais ou menos eles tinham que tirar 5.000 residências para construir. E eles nunca foi reconstruída. Também esse foi um custo grande para a comunidade, não só o governo. Eu usava quase todo dia. Foi um lugar muito interessante. Todo mundo queria falar sobre o teleférico. Foi uma anomalia. Pessoas não necessariamente entendiam onde situou o teleférico na vida nova do Complexo do Alemão pós-pacificação. E foi sempre uma negociação, se fosse importante, se fosse uma coisa boa ou ruim, se fosse uma coisa só para turismo, só para política pública, se fosse uma coisa útil para a comunidade mesmo. E também foi possível ouvir o teleférico funcionando todo dia. Esses cabos, os carrinhos passando nos cabos. Dentro de casa, 7 horas na manhã até 9 horas na noite, deu para ouvir um pouco do teleférico funcionando. Então, foi uma parte que invadiu a vida do morador também. Foi uma coisa muito importante perceber essa. Foi sempre no perspectivo e na visão e no som, no ambiente da pessoa quando estava funcionando. E muitas das pessoas reconheceram a importância da estrutura e como influenciou a paisagem e a comunidade. Foi parte da maior novela da história do Brasil, talvez tem maior hoje em dia, o mais visto, a Selva Jorge, grande parte dessa telenovela, e também dá para ver mais ou menos o teleférico de toda parte da cidade. E quando eu chego no aeroporto, a primeira coisa que eu olho pela janela do aeroporto, estou olhando para as estações do teleférico. Né? E foi interessante, foi muito impactante, só queria mais ou menos descrever essa. Foi uma coisa sobre o objeto, eu mais ou menos tinha sonhos. E estava pensando sobre o teleférico constantemente. Foi fechada, começou de fechar muito em 2015 e em 2016 foi fechada quase toda semana por alguma coisa, falta de manutenção, muito tiroteio, começou de ter muito tiroteio quando os jogos estavam chegando. O número de tiroteio aumentou muito. E tinha uma época que foi 100 dias, todo dia tinha um tiroteio, 45 pessoas morreram. Eu estava andando um dia, estava no teleférico um dia, tinha um tiroteio embaixo de mim. Foi muito assustador, pessoas pararam de usar o teleférico. Mais ou menos você virou um alvo pegando o teleférico. Sem uso, sem apoio público, fechou. E esse foi um dia eu levei uma câmera, sempre tinha crianças reusando o teleférico para brincar. Foi um lugar limpo, mais ou menos seguro, porque foi muito perto da delegacia da polícia, e a polícia sempre fez uma presença lá. Então, sempre tinha crianças. Tem uma foto aqui, uma criança lendo que o teleférico foi fechado por causa de tiroteio. Lembro falando com essa criança, eu estava tentando entender porque eles estavam brincando lá e falando com as crianças, tinha outros fotógrafos comigo, e foi uma experiência interessante para interagir como as crianças estavam reusando o espaço. E desde 2016 ficou abandonado. Se você vai hoje em dia, essa foi uma foto que eu tirei em 2020. E voltei em 2020 e comecei a fazer tour e fazer survey, fazer pesquisa sobre os teleféricos abandonados. E hoje em dia,
dá para ver mito do sistema abandonado, fechado, mais ou menos o que aconteceu no final foi falta de uso, mas também a supervia, mais ou menos perdeu toda a grana para fazer manutenção e para pagar para os funcionários. Então, virou um grande problema e não deu para sustentar. E desde 2016, parece quase todo ano tem um político que chega no teleférico e disse, vamos reabrir o teleférico. É uma promessa, mas quando a grana é necessária para consertar, ninguém pode achar a grana. E fica abandonado. Até hoje, os teleféricos ficam mais ou menos abandonados. Há únicas pessoas que estão lá, são polícia, e as polícias não deixam pessoas entrar. Fica muito problemático. Desculpa essa apresentação aqui. Então, estou pensando sobre isso, tem essa experiência, essa caso, esse site de fazer pesquisa de campo, indo para o Complexo do Alemão por 10 anos e olhando a evolução, a criação e abandono dessa infraestrutura. E eu estou pensando atrás mais ou menos de landscape etnografia de paisagem. Esse é um campo especificamente nos Estados Unidos. Eu sei que tem muitas pessoas falando sobre isso. Muitas pessoas aqui nessa sala falando sobre isso, mas nos Estados Unidos essas ideias vai mais ou menos 20 anos no passado. E quando eu penso sobre etnografia de paisagem, estou pensando sobre um conjunto de pesquisadores dos Estados Unidos. E o teleférico do complexo oferece uma experiência que é parte da natureza, parte da paisagem. Especificamente, pessoas falam do teleférico como se fosse parte do céu, não necessariamente parte da terra, mas é um lugar que liga o céu com a terra. Então, esse é um aspecto muito importante como pessoas estão pensando sobre o meio ambiente no complexo. É esse lugar que está no meio, que fica muito interessante para antropólogos. Antropólogos sempre gostam de falar o que está no meio de coisa, o que acontece quando tem uma coisa que não é preto e branco, mas é cinza. O que significa cinza, né? E mais ou menos o teleférico é um lugar no meio. E eu acho também simboliza abandono em outros aspectos da sociedade. Simboliza uma parte do fracasso da política da cidade, essa parte esse fracasso da política pública está mais ou menos escrita na paisagem da favela. E pessoas reconhecem isso quando eles olham em cima, olham para o céu, eles podem ver um prédio que mais ou menos simboliza o fracasso da política pública. E acho que essa é interessante pensando sobre landscape ethnography. Tem algumas pessoas que eu estou pensando quando estou citando essas pessoas, quando eu estou falando sobre etnografia da paisagem etnográfica, chegando dos Estados Unidos. Tem várias tradições de etnografia da paisagem. Tim Ingold, Dan Mitchell e Keith Basso são pessoas centrais e eles fizeram contribuições significativas para a etnografia da paisagem, olhando a dinâmica da natureza e como é influenciada com perspectivas social. E usando a etnografia, pensando sobre humanidade completa, nossa experiência física, material, conceptual, simbólica, todas essas coisas juntas em um. Quando falamos sobre paisagem, estamos olhando muito para Tim Ingold. Ele é o mais citado quando estamos falando sobre etnografia da paisagem. E ele está olhando como o perspectivo da paisagem é uma coisa com experiência, que é feita não só visual, mas pessoas constroem
experiências atrás de paisagem. E é importante usarmos narrativos para falar sobre o ambiente, construímos histórias para falar sobre o ambiente. Como podemos desconstruir essas histórias para aprender sobre a estrutura social e como pessoas pensam sobre o poder e pensam sobre o papel social deles. Também tem Mitchell, ele fala sobre o direito da cidade, ele está bem citado nos Estados Unidos, mais ou menos aí no Brasil, falando do Brasil, muitas pessoas citam Mitchell, falando sobre o direito da cidade. Ele argumenta pelo direito de todos os cidadãos participarem ativamente e mudaram os espaços que habitam. Antropólogos das favelas no Rio citam Mitchell para falar sobre as favelas, debates de informalidade e formas populares de expressão. E o etnógrafo Basso, eu não sei se esses dois são traduzidos em português, mas ele é muito bons livros. Bassos, ele escreve mais ou menos poesia sobre a paisagem. E ele está olhando especificamente o Apache, um povo indígena nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos. Antigamente eram guerreiros de cavalo nos planos no oeste dos Estados Unidos. E eles estavam olhando como o Apache utiliza nomes de lugares e histórias para transmitir significados culturais complexos inseridos na paisagem. E ele argumenta que os lugares não são apenas espaços físicos, mas estão chamados de significado cultural e memória histórica. E a pesquisa etnográfica de Bassos demonstra a íntima relação entre a linguagem e a experiência do lugar e como pessoas dão valor e identidade com o lugar. Então, esses três são importantes para mim quando eu falo de etnografia de paisagem. Estou olhando para Mitchell, Ingold e Bastos e pensando mais ou menos como pessoas estão construindo símbolos e estruturas sociais atrás de paisagem. Uma influência política mais importante para mim nesse processo, falando do teleférico, tem PAC 2, essas são duas importantes, acho que tudo a grana do teleférico chegou de PAC, mas mais ou menos foi incluída no processo chamado pacificação. Acho que todo mundo sabe, especialmente do Rio, essa foi a maior política pública pré-olímpica. Mais ou menos entrou a favela e ao lado de polícia armada e força física tinha muito financiamento para projeto social. Parte do financiamento social foi o financiamento do teleférico. E durante esse processo, o destino do teleférico foi ligado 100% com o destino de pacificação. Quando não tinha violência, diretamente depois da pacificação do Complexo do Alemão, mais ou menos 3 anos depois de 2010, durante o processo de remover caça e construir o teleférico virou um sucesso, virou um símbolo das mudanças da cidade e do Rio e da favela. Mas, enquanto a pacificação estava fazendo errado, o teleférico também virou uma política pública errada. E essa foi mais ou menos para mim. Eu estava lá em 2014 até 2016 no Complexo do Alemão, e quando eu cheguei, o dia que eu cheguei, o primeiro policial foi assassinado em 3 anos no Complexo do Alemão. Foi o dia que eu cheguei, e quando eu saiu 3 anos depois, foi mais ou menos alguns dias depois de uma reunião que foi chamada para discutir a morte de um menino de 10 anos que estava em casa, brincando com o celular dele. Eduardo foi o nome dele, esse foi perto da minha casa, ouviu o tiroteio que matou ele, mas ele estava em casa porque a escola estava fechada, não tinha muita mobilidade na casa, na comunidade. Ele morreu
e mais ou menos pacificação fechou, acabou nesse momento. E tinha uma reunião aqui com, talvez vocês podem ver algumas pessoas conhecidas nessa foto, tinha uma reunião para discutir pacificação, a morte de Eduardo, e tinha muito policial dizendo, nós também somos alvos, vocês não são as últimas vítimas. E a comunidade não respondeu muito bem com essas ideias. Eles viram mais ou menos que foi uma maquiagem, que pessoas estavam desculpando a violência da política pública. E olhou toda a política pública que chegou atrás da polícia como quase culpável por os problemas, a violência que estava acontecendo. E a coisa interessante, última coisa sobre pacificação, a coisa interessante foi mais ou menos baseado em alguns sistemas de criminologia dos Estados Unidos, chamada Broken Windows, ou janela quebrada. Então, foi uma estratégia de política pública que estava a mudar da paisagem da favela. Essa foi a intenção, a ideia principal da política pública foi para fazer mais segurança, para deixar a favela mais bonita, para deixar a paisagem mais bonita. E no final deixou mais feio, né? Mais problemático. Eu tenho outro vídeo, não sei, eu voltei em 2000, esse dia foi tipo um mês antes da coronavírus, eu voltei em 2020, o teleférico já estava fechado por alguns anos já, e eu chamei um amigo, meu amigo Leo, foi mais ou menos, gostamos de falar de família fictícia, não sei, Gina, fictive kinship, como fala? Fictive kinship. Como, Jason? Fictive kinship, família de ficção, não sei exatamente como descrever. Family. É uma família imaginária, uma família fictícia. Fictícia, né? Fictícia. Isso, família fictícia, né? E eu morava com uma cara chamada Leo, ela foi minha idade, e ele virou mais ou menos meu primo, meu irmão. Cada vez que eu estou no complexo, eu morava mais ou menos no quarto dele. Vivemos dois homens de 30 anos vivendo igual adolescentes, arrumando problema, fazendo aventura. Ele é morador do complexo. E quando eu cheguei em 2020, estava falando por mídia social, por WhatsApp, todo dia com ele, falando sobre os eventos no Complexo do Alemão. E uma coisa que arrumamos foi uma visita em todos esses teleféricos. Vamos visitar todos os teleféricos, tirar foto, vamos documentar esse abandono, né? E chegamos lá e começar a tirar fotos. Tem 7 estações, fomos para a primeira, tentamos entrar, foi tudo trancado, estava cheia de carro de patrulhamento da polícia, tudo quebrado, e não deu para entrar. Quando encontramos uma polícia para entrar, sempre foi o polícia mais novo, com tipo 18 anos, e eles falaram, tem que falar com o meu capitão, eu não posso permitir você. Desculpe, eu queria deixar você entrar, mas não pode. Foi muito amigável, mas eles tinham a responsabilidade deles e não forçamos. E chegamos no final do sistema, e é mais ou menos a estação mais isolado da comunidade. E a porta estava aberta. Então eu entrei, tive minha câmera aqui, essa câmera enorme, imagina, parece super turista, super gringo, né? Chegando, começou a tirar foto. E não sei, vamos tentar. O vídeo foi o momento que uma policial me viu.
Então, podia ouvir, uma pessoa gritando, essa foi uma policial com um fuzil super grande apontando para mim, usando muito palavrão. Depois de desligar a câmera, ele estava usando muito palavrão. Eu não vou usar os palavrões que ele estava usando, mas foi muita palavra feia. Ele me revistou, pegou minha câmera, disse, não pode tirar foto. Esse é um lugar seguro. Não pode tirar foto. Pare de tirar foto. E ele queria que eu apaga tudo. E foi super segurança. Essa foi 4 anos atrás. Eu estava gravando todo dia. Você foi para o teleférico para gravar. Essa foi parte do processo. E foi o lugar mais livre, foi um símbolo de uma comunidade que estava reabrindo ou abrindo para o mundo. Foi um lugar de turista, foi um lugar para tirar foto, para mostrar a paisagem. E não foi proibido em nenhum jeito de tirar foto. Então, essa foi uma coisa 100% diferente que aconteceu com essa abandona. E tentei falar, eu tenho sotaque e tudo, parece bem grande. E o cara percebeu que eu não estava tentando fazer nada além de tirar foto. E ela mais ou menos ficou um pouco mais calma. Ela disse, você tem que voltar para a delegacia aqui ao lado para falar com meu chefe. E voltei, ela deu um tour da delegacia dela, ele apontou para a janela cheia de ferro, eles instalaram ferro, muitos deles trabalhavam com ferro antes de ser policial, e me deu um tour e tudo. Esse foi o teleférico novo para mim. E eu voltei 2 semanas depois, e o capitão, eu vou chamar ele Capitão Carlos, não foi o nome dele, mas ele era um aluno de UF. Ele estava estudando história, ganhando o mestrado dele, e ele super gostava da minha ideia para documentar o teleférico. E ele fez um tour, me fez um tour, e organizou um tour para mim. E me mostrou tudo, eu estou chamando eles as ruínas do teleférico. E mais ou menos dá para ver que está abandonado, não dá para usar. Tem muito sistema assim, em montanha, PSR, em Colorado, onde eu estudei, e outras partes onde tem mais esquiar. E essas precisam manutenção perpetuamente. E elas estão feitas para lugar frio, não para lugar quente. Então precisa mais manutenção ainda, esquenta muito mais que deve, fica um pouco problemática. Fechou tudo, quando entra o lugar, é mais ou menos uma base militar, virou um castelo, tudo janela coberta com ferro, e parece que muito policial estava dormindo lá, e usando lugar para dormir, e fazer outras coisas um pouco ilícitas, né? E essa foi uma experiência muito interessante para mim, para ver. Eu estava pensando, o Complexo do Alemão está abandonado, estava pensando muito sobre isso, tipo, abandona. Estava circulando na minha mente, pensando sobre como esse teleférico, toda vez que pessoas estavam olhando, eles estavam vendo esse abandono. E são outras imagens da PV, essa normalmente foi lugar onde pessoas entrando e saindo. Essa aqui, se você não foi, não conhece o teleférico, parece quase uma igreja em algumas dessas estações, são grandes, tem um espaço público, eles estão no céu, tudo fica muito, muito bonito. Fala com sua alma um pouco quando você está lá, e PV assim foi minha alma morreu um pouco depois de essa. E eu comecei a falar isso com acadêmicos depois dessa. Essa foi em 2020. Eu estava repensando minha pesquisa, repensando todas minhas ideias sobre abandono, política pública, tudo. Eu fiquei falando com um grupo de pesquisador em uma ONG chamada Raízes em Movimento. Eles fazem muito boa pesquisa no complexo, e eles estão hoje em dia organizando uma nova universidade no complexo do Alemão, e eles vão ter a primeira universidade pública numa favela, mais ou menos. Esse é o alvo deles. Eu estava falando sobre abandono, e que louco, está abandonada lá, o complexo está abandonado. E um pesquisador
me parou e disse, não somos abandonados aqui, esse lugar não é abandonado, nunca abandonamos nossa comunidade, foi o governo que abandonou e foi a política pública que abandonou. E isso mais ou menos me deu um choque. Essas pessoas que eu tinha respeito estavam falando que meu perspectivo etnográfico, que eu juntei durante 4 anos, foi errado. E eu comecei a refletir nisso e pensei como talvez etnografia da mensagem, etnografia de violência e etnografia visual pode ser muito problemática e pode produzir resultados problemáticos. E eu sou gringo, não sou da comunidade, tem essas coisas, sem dúvida. Mas eu tenho prova que tem prédio fisicamente abandonado. Eu tenho essa prova, mas para ativista e pesquisador que mora na favela, eles não veem a favela como abandonada. É um lugar vivo, que pessoas ainda estão investindo nas mesmas políticas públicas que outras pessoas abandonaram. E isso está tudo escrito na paisagem da cidade. Acho que isso é muito interessante. Essa também está por dentro. Eu não sei se essa foi martelo ou se foi arma, pessoas tirando na janela, mas muita janela quebrada, se tiver janela, muito problemática. Então, depois dessa ideia que nós somos abandonados, ou essa comunidade não é abandonada, sua ideia de abandono está errada. Essa paisagem não é abandonada, é outra coisa. Eu comecei a pensar sobre outros exemplos de pessoas trabalhando com prédio abandonado no Complexo do Alemão. Tinha muito notícias sobre isso em 2014. Tem uma fábrica antiga de tufi, e essa foi uma fábrica de roupa antiga dos anos 60, foi abandonada até nos anos 60 e ninguém estava usando. E Gina mencionou Janice Perlman. Janice Perlman fez muita pesquisa nessa fábrica de tufi. E parece que pessoas estão tentando invadir e fazer colônia lá desde os anos 60. Pessoas estão tentando entrar lá e construir casa lá. Casa informal, ok? Mas eles ainda estão tentando usar o espaço que eles percebem abandonado. Mas essas pessoas normalmente não são da comunidade que tenta invadir. Em 2014, tinha um grupo de pessoas do Zona Oeste da cidade que chegou Complexo do Alemão, na Zona Norte, pessoas não identificaram com as pessoas novas, e essas pessoas que invadiu a fábrica de tufi em 2014 não tinham nenhum apoio, até com ativistas na comunidade do Complexo do Alemão, pessoas que apoiaram construção informal, uso capião e tudo, por muitas razões, eles não apoiaram essas pessoas de tufi. E quando está olhando a pesquisa de Janice Perlman nos anos 60, foi a mesma dinâmica. Tinha pessoas que estavam com medo que pessoas de mudar a comunidade. E mais que essa, eles estavam vendo que eles tinham mais ou menos um contrato social com o dono do tufi desde os anos 60, que ninguém ia mexer, que ia ser uma fábrica dele, e pessoas nos anos 60 disseram, estamos aqui para proteger essa fábrica, não queremos pessoas roubar a fábrica de tufi. E ainda 50 anos depois, tinha pessoas mais ou menos usando o mesmo discurso. Esse lugar não é abandonado, essa fábrica não é abandonada, está esperando para um novo uso, e vamos decidir coletivamente o que vai ser o uso. E essa, mais ou menos, enfrenta uma realidade que esse prédio não está no uso, no meio da cidade não está no uso por 50 anos. E, às vezes, enquanto tem história que chega falando sobre o tufi, e alguns anos atrás tinha mais ou menos essa bonecas que está na janela, e pessoas ficaram um pouco assustadas passando, vendo essa mudança na janela. Mas pensei como coisas abandonadas são mais ou menos assombrando a sociedade da favela, está mais ou menos criando uma sombra
de habitação, né? Tipo, está abandonado, mas não está abandonado. Então, alguma coisa no meio, né? Uma coisa cinza. E outro exemplo que eu penso, meu amigo Leo, ele estava morando dentro de uma ONG no meio da comunidade e ele mudou com a mãe dele, que também é uma ativista, para um depósito de escola antigo, que mais ou menos está ao lado do Complexo do Alemão, mas é mais ou menos parte do Complexo do Alemão. E em 2014, algumas pessoas que estavam tiradas fora da casa deles por causa da construção do teleférico, mudou para a fábrica, ao lado de outras pessoas também. E tinha um processo de uso capial e tudo desse. Foi um processo interessante, mas o governo estava fazendo promessa que ia construir casa para as pessoas que perderam casa na construção do teleférico. Nunca construiu. Quando eu voltei em 2020, tinha só essa placa abandonada. Mas, quando eu fui, depois eu vou acelerar aqui, eu vou voltar para essa. Tinha muitas pessoas, família vivendo lá, estava cheia, tinha 100 pessoas morando nesse depósito, com uma vida boa, com casa bonita, tudo nova, e vivendo a vida deles. Então, essa fábrica de escola sendo abandonada por escola e também por o governo, ainda foi habitado por pessoas da comunidade, nunca foi abandonado. Então, para usar essa ideia abandonado, porque o governo ou porque a escola não queria usar, essa seria uma estratégia errada, né? Essa seria uma interpretação errada. E voltando assim, também, isso aconteceu esse final de semana, Xuxa foi pelo teleférico, uma estação, acho que foi baiana, dos morros da comunidade, foi para visitar a comunidade com Reni Silva, que é uma ativista que cresceu durante essa época pré-olímpica, essa época de pacificação. Ele é bem famoso, talvez algumas pessoas aqui conhecem ele. Ele trabalha com o governo federal, com o projeto da favela. Ele mais ou menos representa o movimento jovem, até acho que ele tem 30 anos agora, mas ele ainda reflete esse movimento jovem de ativismo na internet de vela, e ele chamou Xuxa para fazer um evento no teleférico. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, o espaço do teleférico foi usado para esse evento, mas eles tentou não mostrar o teleférico, mas dá para ver aqui atrás de uma aqui, mais ou menos tem uma estrutura teleférica aqui atrás, mas eles não queriam deixar o teleférico visível, mas ainda estavam usando o espaço do teleférico. Então, não foi abandonado, só não foi parte da paisagem, foi um pouco invisível. E essa foi uma coisa interessante para ver, uma coisa nova para interpretar. E depois desse projeto, eu comecei a pensar como representação na pesquisa acadêmica está um pouco problemática. E eu estava tendo essa conversa com muitas das minhas colegas que nasceu na favela, e muitas pessoas têm uma geração nova que está ganhando mestrado e PhD, e eles estão muito ajudando o pesquisador de fora a fazer a pesquisa deles, mas muitas vezes eles não recebem citação, eles não recebem crédito para fazer a pesquisa deles. Eu conheço muito, e até eu virei vítima dessa dinâmica, às vezes também, pessoas chegando na favela querendo fazer dois dias de pesquisa, pegando o teleférico, fazendo uma pesquisa da paisagem, fazendo um tour, e usando essa para escrever um capítulo do tese deles. Eu já participei nessa sem saber que eu estava participando nesse processo. Eu vi muitas pessoas que nasceram na favela e que ganham PhD, mestrado, participando nessa dinâmica e não gostando que eles não estavam recebendo qualquer crédito, qualquer bolsa para ajudar essa. Então, eu comecei um projeto baseado na ideia de justiça citacional. E essa é uma ideia, eu vou só ler a definição aqui. Mas a justiça citacional é um termo usado em contextos acadêmicos e científicos para enfatizar a importância do reconhecimento
apropriado e da valorização das contribuições de estudosos subrepresentados ou marginalizados, especificamente em práticas que envolvem citações em trabalhos públicos. A justiça citacional também é parte da proposta de que certos grupos tendam a ser negligenciados ou marginalizados no discurso acadêmico, ou que pode perpetuar desequilíbrios de poder existentes em outras partes da cidade. Mais ou menos, justiça citacional está tentando ver como um lugar igual está sendo representado por pessoas não da comunidade, e como pessoas da comunidade podem ser representadas. E juntei 3 amigos que também são pesquisadores, também nasceu e mora na favela, na comunidade, e começou a discutir sobre isso. Eu ganhei uma bolsa de Warner Grant, foi $20 mil, acho que qualquer pessoa, qualquer parte do mundo pode mandar um proposta e ganhar essa. Eu recomendo, busca essa se você considera um antropólogo. Eles deram $20 mil, eu dividi a bolsa em 4, então essa foi a primeira coisa para ver como a pesquisa foi construída. Quem ganhou o apoio foi todo mundo igual, todo mundo ganhou um computador, todo mundo ganhou uma bolsa todo mês, e mais ou menos gastamos nosso tempo buscando pesquisa sobre a favela, buscando como justiça citacional pode ser aplicada na favela. E olhamos 400 artigos sobre a favela pré-olímpica, especificamente olhando para pesquisa sobre pacificação, e olhamos tudo, estávamos buscando muitas qualidades dessas pesquisas, quem escreveu, qual idioma estava escrito, qual tipo de evidência eles usaram. Eles falaram com pessoas da comunidade, eles usaram um nome, a pesquisa usou o nome da pessoa da comunidade. Essa é uma pessoa verdade ou um nome falso que está usado para proteger a identidade da pessoa. E descobrimos nesses 400 artigos, e tem 10 mil artigos sobre pacificação, tem muito artigos que 10% dos artigos representa ou fala, apresenta uma entrevista de residentes. Então, incluía uma palavra falada diretamente na boca de um morador, né? E 90% não inclua nenhuma palavra falada por um morador. Muito problemático, né? 100% excluída. Desde 10%. Só 10% dessa. Então, 1% de total dos artigos mencionavam pessoas reais, que tinham nome real, que foram pessoas que moravam nessas comunidades, conheceram ou conhecem. E só 1% da pesquisa estava incluindo esses pesquisadores da favela, enquanto sabemos que toda pesquisa está incluindo participação de pesquisador local. E se não inclua participação de morador local, pessoa local, está escrevendo, não cita, não dá bolsa, isso é muito problemático. Mais ou menos concluímos essa. E como essa junta com tudo, em conclusão, pensando sobre esse teleférico, como é representado, como abandonado, como pessoas podem ir lá e olhar a paisagem e pensar sobre estar mudando e sendo testemunho à mudança que o teleférico fez na paisagem, construir um grupo de evidência grande para mostrar ao mundo, tirar foto, fala com muitas pessoas ainda, não pode entender a história ou o simbolismo dessa infraestrutura e abandona é uma coisa cultural.
Podemos pensar na transformação, segurança, essa ideia de assombro, esse lugar cinza, essa sombra é importante. E se queremos corrigir essa dinâmica de não entender palavras simples e experiências de paisagens simples, se queremos corrigir essa, podemos usar justiça citacional para entender como pessoas estão representadas no processo de pesquisa. E essa é o que tenho nessa minha apresentação. Obrigado. Obrigada, Jason. Vou aparecer aqui para te agradecer. E nós estamos aqui, nesse momento, muito felizes de ouvir uma pesquisa antropológica dessa qualidade, né? Eu me senti como Jason aqui, quando eu fiquei como Fulbright Scholar também, fui para Nova York, depois para Santa Fé, Novo México, e meu inglês também era muito pior até do que o teu português, Jason. Então, eu compartilho aqui da tua expressão verbal aqui tão interessante, mostrar para a gente o que é a vida de um antropólogo, né? Essa visão de mundo que você desvenda para a gente, morando numa favela, sentindo de perto as questões, então, ali, sociais e políticas, né? da moradia, da implantação de teleféricos, das políticas públicas, né? Que a gente chama em relação às favelas, e de uma constatação muito trágica, né? do total fracasso, então, do papel do Estado em relação à cultura suburbana da favela, a cultura, enfim, da alteridade aqui, que a gente tem tanta vontade, né, de poder intervir no bom sentido, né? Então, eu quero apresentar agora, então, o Telto, né? É o professor Elielton Rocha. Ele tem atuado na plataforma urbana digital da Prefeitura Municipal de Niterói. É um projeto, então, muito interessante da Prefeitura criar essa plataforma urbana digital. Cheguei a ministrar cursos dentro do Maquinho, né, que é o único museu, então, de Niemeyer, com uma inserção social dentro de uma favela, uma institucional, porque temos a igreja, que é a Cúria Metropolitana, dentro da favela da Maré, né? Mas como órgão que atua e tenta mudar a realidade ali das pessoas através de aulas de informática, o Maquinho tem um papel fundamental a desempenhar, né? Então, para quem ainda não conhece, Telto não está mais no Maquinho, e eu acho que ele vai poder contar muito mais para vocês, né? O que ele chama papo na favela. Então, o hip hop, a poesia, toda essa possibilidade de intervenção que o grupo que o Telto representa, né, ao lado do Jefferson, fotógrafo, ao lado de Jeff, de outros que atuam ainda ali naquela... William, que tem um estúdio que coordenava o estúdio de gravação do Maquinho, eu cheguei a ter essa possibilidade de conhecê-los a partir de um convite do Breno Platais Brasil, nosso doutor já pelo programa de pós-graduação, e que era o diretor do Maquinho. Hoje temos, então, Valquíria Nicterói, vereadora afro-brasileira, que está coordenando, então, essa secretaria de uma cidadania cultural ali no Maquinho, né? Então, acho que Telto está aqui e é muito bem-vindo para fazer a tua fala e inspirar a gente aí com uma poesia que só você pode nos permitir, nesse momento aqui, nos agraciar. Você pode falar, Pedro? Tudo bom, Dina? Boa tarde para todo mundo. Todo mundo me ouve bem aí? Vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, sim, muito bem. Então, cara, primeiramente agradecer a todos, todas e todos presentes nessa sala e dizer que é muito importante estar conversando sobre esses assuntos. Estava vendo aí o colega apresentando algumas coisas sobre o alemão, né?
e falando dessa dessa relação das políticas públicas, né? Até o som falhou aqui, Telton. Está falhando ali o dele. Então, enquanto o Elton não volta, né, eu queria comentar que estamos em plena elaboração de um projeto de extensão, chegamos a propor, então, um projeto também para o CCBB, que infelizmente não fomos agraciados, né, Théo? Oi, chegou. Está sem som, está sem som. Tudo bom, Dina? Caiu aqui o tom. Caiu aí, que bom que você voltou. Que loucura, né? Você vê, a galera tá com essa energia tão virtual, boa. Né? O mundo virtual tem disso. Então, né, pode falar aí. O companheiro estava falando sobre a questão do teleférico aí, né, do alemão, enfim, das pessoas não respeitarem a paisagem. E eu aqui, né, os amigos que você citou o nome aí muito bem, nós fazemos parte do coletivo de ação sociocultural, né, conhecido como Criação. E uma das grandes discussões que a gente tem trazido aí para a pauta é sobre as pessoas olharem as potências que tem na comunidade e não ver apenas essas pessoas que estão na ponta como apenas fazedores de culturas, que às vezes acreditam que essa galera é bom na capoeira, na poesia, no hip hop, na rima, nas artes, enfim. As pessoas querem muito ver essa ponta, mas as pessoas têm dificuldade, às vezes, de trazer a gente para esse espaço de pensar cultura, né? Nos veem muito como fazedores de cultura, mas não tem essa dificuldade de nos ver como pensadores de cultura e trazer a gente para conversar aonde as ideias nascem, né? Nas incubadoras, nos momentos mais embrionários, né? Nas gametas desse projeto, né? De forma rizomática, para a gente ter essa rede. Muitas das vezes nós não somos contemplados nessa fase dos projetos. Então, assim, eu já agradeço aí a oportunidade de pessoas que se permitem a ouvir a favela muito antes de querer ver a favela mostrar o que tem. Mas, às vezes, as pessoas querem ver a favela mostrando o que tem, mas têm dificuldade de ouvir a favela para a favela mostrar o que pensa. Então, acho que essa é uma grande discussão para a gente avançar, para a gente crescer quanto coletivo, é entender que todos são potências e que podem agregar de alguma forma nesse projeto. Eu fui muito agraciado de poder trabalhar há muito tempo na plataforma urbana digital do Maquin, que é um espaço onde pessoas, enfim, nós podemos de fato ter mudado a realidade da nossa comunidade, um projeto que tinha um link com o MAC, com o Museu de Arte Contemporânea, que serviu para inaugurar um projeto muito antigo, chamado Projeto Arte e Ação Ambiental, que foi pensado por pessoas que também estão neste grupo, como a Márcia Campos, enfim, o professor Guilherme Vergara da UF, que era um projeto que pensava essa totalidade, né? Um projeto feito a partir de uma maneira, de uma visão de mundo muito paulo-freireana, onde acreditava que a favela não tinha só, enfim, arcabouços que precisavam receber cultura, arte, entretenimento, lazer, conhecimento, mas entender que na favela também tinham pessoas que poderiam trocar essa ideia. Então, a gente está nessa via de mão dupla o tempo inteiro, né? Aprendendo, lecionando, sentando para ouvir, levantando para falar. Eu acho que isso tem sido aí a nossa dinâmica e, a partir dos anos, nós também nos tornamos multiplicadores destas ações. Então, assim, acho que isso foi o legado, né, que deixaram para nós. Esse é o legado que nós estamos continuando transmitindo aí para as próximas gerações, essa questão de mostrar as potencialidades que é possível, né? Assim, foi muito gratificante para a gente mudar a realidade da nossa comunidade, mudar a realidade da favela e trazer também uma ideia bem legal, que é do morro descer, né? E do asfalto subir. Então, antigamente era tudo muito segregado, não que hoje não seja, mas era cada um muito no seu quadrado, no seu domo, no seu lugar, no seu mundinho. Então, hoje, nós não somos apenas as pessoas que descem do morro para buscar o conhecimento, nós somos as pessoas também que as outras pessoas sobem o morro para buscar conhecimento com a gente também. Então, não é só o morro que desce para poder adquirir conhecimento e trazer esse conhecimento de volta para o morro, mas não, é o asfalto, as pessoas, né, a universidade, é a UF, é o MAC,
é a prefeitura, enfim, são os caminhos que também se permitem subir a favela e reconhecer, inclusive legitimar esse conhecimento de alguma forma. Então, é dizer que eu estou aqui completamente feliz de estar participando desse espaço, dizer que estou à disposição. Às vezes estou ali no grupo, nem sempre eu interajo, mas estou sempre prestando atenção em tudo, e vocês podem contar comigo no que precisar, tá bom? Um beijão. Elielton, a gente queria que você colocasse o seu hip hop. Quer que a gente passe aqui? Porque acho que a Silvia talvez consiga projetar aqui o hip hop Papo na Subida. Então, se vocês estiverem aí, eu não sei se eu consigo acessar aqui agora, né? Porque eu tô do smartphone, eu não estou em casa, meu notebook está em casa. Eu não sei se eu consigo acessar daqui do smartphone e mandar para vocês, mas se vocês estiverem por aí, se vocês estiverem aí para compartilhar. Compartilha, um minutinho. Epa, demorou. Peraí, que eu tenho que ver como é que eu compartilho o som, né, gente? Porque problema tecnológico sempre assola, né? Enquanto a gente aguarda, então, a Silvia, eu vou só projetar, Telto, o teu trabalho aqui para o pessoal ficar conhecendo e ficar um registro, tá? Então, Excelente. Ele tem aqui o Maquinho On, tá? Que é um folder aqui de uma exposição que eu achei na internet e que revela aqui, então, o trabalho desse grupo aqui do Encontro Internacional que ocorreu em 2017, né? Cuidado como método, e envolveu vários museus, né? Tanto Maquinho, Plataforma Urbana Digital, quanto o Centro Cultural de Arte Elliot Sica e o Programa Médico de Família, Museu Bispo do Rosário, Museu de Imagens do Inconsciente e os coletivos Espaço Aberto ao Tempo, Espaço Saracura, Loucura Suburbana, né? Então, essa questão do cuidado, né? Uma das ações também que eles têm desenvolvido lá no Maquinho, eles estão inseridos também no programa de hortas urbanas, né? Que eu cheguei a construir um muro verde, então, com o pessoal lá do Palácio, junto da Vilma, dona da sorveteria, né? Então, só aqui para dar uma ideia de que programação foi essa, né? E a participação do Maquinho On aqui, né? O estúdio era o pátio do Maquinho, com apresentações musicais, DJ set, papo reto, emissão de áudio e mostra de filmes. Então, Elielton Rocha Telto foi um mestre de cerimônias, né, Telto? Não sei se você quiser falar alguma coisa. Sim, foi uma oportunidade que nós estávamos fazendo os 10 anos, né, do Maquinho, 2018. Nós colocamos aí, enfim, agrupamos todas as atividades que nós tínhamos feito ao longo, desde o projeto Arte e Ação Ambiental, fizemos aí uma arqueologia da criação, né, fomos escavar todas as ideias que nós já havíamos feito, e foi uma possibilidade de apresentar, contar um pouco da nossa história. Mas eu vou deixar essa música aí, que já tá, acho que já está na agulha aí, que vai falar muito melhor do que eu. Acho que minha internet não está colaborando hoje, né? Sua conexão não está querendo, Silvia. Hoje ela não está querendo. A tecnologia está brava. Deixa eu ver se eu descompartilhar aqui.
Laila está falando para você mandar o Eu link vou para mandar para a ela. Laila. Vou mandar para ela, tá? Um minutinho. Está ótimo. Então, enquanto isso, eu vou botar aqui também um outro projeto aqui, que depois, bom, deixa você botar, depois eu entro. Que aí a gente vai mostrar um projeto. Laila, eu te enviei lá no grupo, porque eu não estava achando seu número. Recebi aqui, Silvia. Obrigada. Eu vou compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Eu parei de ouvir todo mundo. Sim, Laila, estamos ouvindo. Então, Não tô então tá bom. Pode colocar? Sim, por favor. Pode começar aí. Qual foi? Sai de cima do muro. Oi, futuro, diga oi pro seu futuro. 998, ideia genial. Museu via de mão dupla, Niemeyer social. Molecada permeando novo espaço cultural. Surge a Maquin Palácio, arte ação ambiental. Arquiteto desenhou um projeto especial. Hoje somos plataforma urbana digital, trabalhando o bem comum em vários segmentos. Inclusão socio-digital, visando empoderamento. Favela vive e grita uma vez no mês. Evento Marquinho On, concedendo voz e vez. Públicos no plural deu seu recado à sociedade, tornando acesso acessível e acessível acessibilidade. Pra sempre, pois chegou a nossa hora. Remix de ideia, tudo junto ao mesmo tempo e agora. O Niemeyer no morro é benção turística. Bandas talentosas, oportunidade. Residência artística, som que abala. Além de quatro paredes, conexão afetiva. Descendo rede, propiciar um espaço de convivência. Tecnologia, linguagens e vivência. Fusão entre o suporte adaptável à fluência. Do digital e o analógico na mesma experiência. O mundo é um povo que te abraça com vários tentáculos. Abrir a mente e a cortina é hora do espetáculo. Original é o que cria, tudo se copia. São inovações que vão além da tecnologia. Melhora a performance, aprimoramento e alto nível. Evidenciando que outrora era quase invisível. Teclado, guitarra, batera, melhorando a qualidade. Voz baixo, abraço necessário. Abraçar a cidade, musicalizar. Bora sonorizar, experimentar. Novas formas de criar, compor e cantar. Festival de banda, culminância de excelência. Teoria musical, crescimento em evidência. Buscar o seu espaço no mercado, fazer inserção. Para muitos ganhar pão, interação ou socialização. Fazer história, trilha sonora, Maquinho On, onde quer que você esteja, onde quer que vá. Voo mais alto, arte me leva só pra te encontrar. Se é pra te encantar, em qualquer rima fina e imersa. Do físico pro virtual e vice-versa. Não há barreira entre a arte e a vida. Entre nós o mundo, o futuro é o ponto de partida. Confia em mim, oi futuro e não será à toa. Vamos potencializar conexões que funcionam pessoas.
Ao fundo, então, vimos lá o Jefferson no estúdio, que o William grava, e para quem não conhece a história do Maquinho, né, a gente pensa que eles fazem shows ali em frente ao próprio prédio do Niemeyer, né, e esse passeio por dentro do projeto aí do Niemeyer com hip hop, eu acho que é uma inspiração aqui para a gente, né? E aí eu queria abrir, então, o debate, gente. Eu tenho também esse Papo na Subida, que é um projeto aqui, não sei se Valéria quer mostrar, que Valéria concebeu aqui conosco, né? Eu acho que vale a pena, porque Eu acho, Valéria, né, você... a gente cria uma interpretação e a gente tenta trazer exatamente esse Papo da Subida do Elielton para um espaço museográfico, né? É um desafio. E eu acho que realmente a gente, né, Dina, a gente fez exatamente em cima da vivência, né, deles. Né? Agora, como a gente vai trabalhar isso num sistema, né, seria assim, mais querendo trazer essa, vamos dizer assim, essa ocupação favela, né? No caso seria um projeto para o Banco do Brasil, né? Mas de uma forma que levasse as pessoas a entender um pouco, né, esses encontros, nessas ruelas, essas possibilidades, né, não querendo transformar a realidade, mas o que ela é. Né? Mas a gente trouxe em cima da experiência do Maquinho, voltado para um projeto educativo. Então, está aí, inclusive foi convidado, né, várias pessoas incríveis, né, a Miranda, né, de dança, né? A gente começou a juntar o pessoal do Opa Vivará, né? Que já interage com favela, já cria dispositivos, né? Em torno, né, dessas ocupações criativas, né? Que também podem ser sobre vida, né? De sobreviver. Então, a gente, enfim, tentou, é um projeto em aberto, eu acho que a gente pode vir voltar, né, Elielton, né, de contar com você, da gente, né, continuar esse projeto. Então, é isso aí. Excelente, conte comigo. Né? A gente querendo resgatar um pouco, né, do que foi essa vivência, né, do Maquinho e querendo levar para dentro, né, esse questionamento dos museus dentro de estruturas culturais. Eu acho que, né, lógico, interessante, não é você não ir à favela, não é, mas, né, levar a favela, né, para esses espaços culturais. Eu acho que não é uma coisa nova, está sendo feito isso, né? Mas procurar, né, diálogos, conversas, e exatamente seriam grandes debates para a gente poder, né, dar essa continuidade ao que aconteceu com o Maquinho. Então, é isso aí. Né? Foi feita uma instalação, né? Vamos lá, eu acho que vai passando, né, o projeto, né? A gente vai, é muito importante, né? Quer dizer, trabalhou em cima exatamente de experiências socioeducativas e artísticas, porque esses desdobramentos, né, essa possibilidade de manutenção, né, das pessoas na favela, mas através das suas próprias atividades, né, que se tornam sobrevivência também. Né? Então, essa é uma... Enfim, se a gente fizer hoje, talvez, lógico que as coisas mudam, mas essa possibilidade, então, essa sensibilidade acessível, né, que se torna uma cultura artística social. Né? Quer dizer, essa interação, né? Do que seria uma sensibilidade sensível de saberes e fazeres da favela. Né? Lógico, eu acho que uma coisa muito importante, se tornar mercado, né? Não é uma coisa só de enfim, estético, né? Contemplativa, mas exatamente incorporar esses fazeres, né? Dentro desse saber cultural. Né? Então, aí a gente, né, fez uma ocupação, isso seria uma proposta para dentro daquele hall, né, do Banco do Brasil, trazendo aquele olhar que vocês viram o Elielton subindo na favela. Então, seriam caixotes, e dentro desses caixotes, né, interligados à vivência, né, os objetos, os fazeres, a música, né, as brincadeiras, as atividades, né, estariam tudo interagindo simultaneamente, né, exatamente ao Papo na Subida. Então, é uma pena, né? Não aconteceu, mas por que não? Vamos tentar, né? Você vê que existe assim uma percepção orgânica, né, dessa ocupação, né, que a gente vendo aqui de cima,
o morro, né, essa maquete, né? Seria uma grande maquete, no fundo, maquete, né, aquilo, né, maquete verticalizada de objetos, fazeres, vivências, da Eu coisa. gosto muito, né, Valéria, dele ele ter colocado, foi até o Elielton que colocou, o papel de um Niemeyer social, né? Sim, sim, sim. Isso marca muito, enfim, a própria criação do MAC, né, pelo Partido Comunista ali, e a ideia, então, de ter essa questão social bem presente, né, para que a gente lembre por que o Maquinho está ali ainda, né? Exato. Então, acho que é um papel social também do Estado, né, que o Jason comentou, né? No caso do Maquinho, eu vi um papel muito benfazejo, né, com todos os problemas, mas uma ideia de realmente ter uma atuação interna, né, com os próprios técnicos, todos pertencendo ali ao próprio Morro do Palácio, né, e agora com a vinda da própria Valquíria, né? Então, fala aí, Eliel. Salve, gente. Cara, e esse Niemeyer social, quando a gente estava compondo, né, o rap, a música lá, e esse trecho da música a gente fala de um museu de mão dupla, né? E o Niemeyer Social é exatamente esse museu que se permite até o seu público. A gente está falando do MAC, que tem a comunidade do Morro do Palácio como uma comunidade vizinha, está ali no próprio território. E então esse museu via de mão dupla é uma comunidade que começa a ter o conhecimento da arte, conhecimento da ideia do cuidado e pertencimento, da importância da arte como posicionamento de mundo, como posicionamento político, como arma de transformação e revolução e mudança de trajetórias. Esse morro que decide descer e entrar nesse espaço de museu, e esse museu que se permite sair lá daquele espaço-templo sacro, né, da sacralização da obra, onde, enfim, e esse museu se permite também ter essa sensibilidade de ir até o público. Então, eu falo que ele torna a sensibilidade mais acessível e torna também a acessibilidade sensível. A gente tem discutido tanto essa ideia de acessibilidade cultural, mas a gente sabe que isso só muda a partir dessa acessibilidade atitudinal. Então, quando o museu tem essa atitude, é o começo de tudo. E o Papo na Subida ele veio porque esse papo era feito na subida da comunidade, e Niterói, né, com essa questão indígena, né, o nome Niterói significa águas escondidas. Então, assim, a gente fez o trocadilho, né, o Papo na Subida, né, que é evidenciar o que outrora era quase que invisível. Se Niterói é águas escondidas, a água é um elemento vital para o ser humano, é um elemento de pura essência da nossa vida. Então, assim, muitas das vezes, essas águas escondidas são essas pessoas da favela que também são essenciais, que o morro desce todo dia para trabalhar, para fazer a motriz, né, enfim, a engrenagem da cidade funcionar, mas esse morro também que faz a motriz, né, que faz a engrenagem da cidade funcionar, esse morro também tem muita potência artística que muitas das vezes fica escondido. Então, a ideia do Papo na Subida era evidenciar essa galera, que talvez por questões econômicas no seu dia a dia eles trabalham com N questões, né, para poder, enfim, garantir o seu sustento, mas que tem talentos enormes e que talvez só mereciam uma oportunidade. Então, era só isso que eu gostaria de pontuar aí. E aí é fantástico esse trabalho, né, que foi feito, então, de interligar pelo professor Luiz Guilherme Vergara, diretor ali do MAC, a Márcia Campos, que continua como nossa agente educativo, agora o Vitor Tan, também diretor, e também ex-aluno da produção cultural da UF, né, de interligar, então, o Maquinho, o Morro do Palácio, ao próprio MAC. Né? Então, todos eles, Elielton, Jefferson, outros agentes culturais, Douglas, né, que é o presidente da associação comunitária lá do Morro do Palácio, vem de uma formação do MAC de agentes culturais. Então, acho que esse é um resultado palpável, né, de um trabalho muito coerente, muito bem feito pelo grupo todo que atuou, junto a esse grupo médicos de família. Né? Então, eles fizeram também o levantamento de todas as plantas medicinais do morro, né?
Então, há toda uma consequência desse trabalho, né, Elielton, que você está representando aqui as nossas favelas, então, do Grande Rio, né? É impressionante, assim, existe um material, né, autossustentável, né, riquíssimo, né, que, enfim, que eu acho que, assim, quando o Elielton fala, o mais importante, assim, há uma transformação, né, dentro da favela, uma transformação social, uma emancipação, né, não é um trabalho paternalista, né, no caso que aconteceu, né, com o Maquinho, isso é muito legal, quer dizer, esse desdobramento, né, Elielton, quando a gente vê você, cara, um cara super preparado, porra, se arrebenta, se arrebenta, né, com esse teu papo na subida, e lógico, e até te pergunto, assim, você tem, como é que é a relação com a moçada lá no morro? Você tem conseguido, assim, passar isso, tem se desdobrado em outras ações, como é que é isso? Então, nós acabamos, né, montando por conta disso, porque nós éramos todas pessoas que éramos agentes multiplicadores dessa ação do MAC, e depois nós começamos a vir a trabalhar no Maquinho por conta disso. Só que nós sabemos que muitas das vezes alguns espaços eles são permeados por questões políticas, questões de vaidade, entre outras coisas. E aí nós percebemos que pela a conjuntura atual da época era necessário que nós fizéssemos essa ruptura, né? A gente pegou essa ideia da filosofia do overflow, né? Do transbordar, aquela coisa. E se não nos deixam transbordar, nós vamos expandir a borda até onde dá. Então, nós criamos o coletivo de ações socioculturais, chamado Coletivo Criação, que é por onde eu, os meus amigos, né, como Douglas, Araújo, Josemias, William, são por onde nós vamos fazendo as ações. Durante a pandemia, nós fizemos N ações sociais, desde distribuição de kits de higiene, a arrecadação de cesta básica, enfim, para a galera da comunidade. Depois, quando o novo normal foi instaurado, nós sempre estamos fazendo ações artísticas e socioculturais na comunidade. Então, essa foi a nossa forma de emancipação, né? De seguir com as próprias pernas e entender também que o Marquinhos está lá, está ótimo, está sendo bem gerido agora, tem uma galera lá, inclusive tem amigos também que estão trabalhando lá, só que a nossa ideia é sempre para além de tudo, né? Que esse projeto, no caso, nós entendemos que não era um projeto pelo nome, não é o Arteação, não é o MAC, não é o Maquinho, isso tudo foi ferramentas, acho que o que importa são as pessoas. Então, assim, esse grupo de pessoas é que, assim, aproveitou as oportunidades que foi dado, a gente bebeu das fontes aí, enfim, nós conhecemos pessoas maravilhosas, está falando da professora Dinada, do professor Vergara, do Breno, que também faz parte, enfim, pessoas que contribuíram muito para a nossa formação, e o máximo que a gente pode fazer é tentar dar continuidade ao máximo esse projeto, seja da forma que for. Então, assim, se a gente conseguir trocar uma ideia com uma criança na creche comunitária, como nós já fomos, né? O Josemias estava expondo há pouco tempo no Museu Janete Costa de Arte Popular aqui em Niterói. Então, assim, nós estamos rompendo o tempo inteiro. Eu acho que isso que é o importante da coisa. Então, assim, como você falou dessa autossustentabilidade, esse projeto continua, independente de onde nós estejamos. Eu acho que isso que tem sido o legal disso tudo. O Elielton, curiosidade, essa tua base começou pela formação do Maquinho, é isso? Ou você já tinha tido algum contato, você já estava, tinha algum embasamento em alguma outra estrutura, né, educacional? Como é que é? Então, eu entrei no MAC, né, no caso, nós éramos jovens de comunidade, muitos em situação de evasão escolar. Eu era um dos únicos que ainda estava estudando, mas a grande maioria dos meus amigos estavam em situação de evasão escolar. E nós fomos fazer um projeto da antiga capacitação solidária, mas por conta da bolsa mesmo e tal, questões econômicas, sem recursos. Era um curso de moldura e vidraçaria para a gente aprender a fazer quadro, em algum momento ser absorvido pelo mercado de trabalho, e nós fomos fazer uma visita no MAC, onde nós conhecemos o professor Vergara, e ele falou, cara, vocês gostaram da visita? Gostamos. Vocês são da onde? Nós somos do Palácio. Ele, vocês são vizinhos e nunca tinham entrado aqui? Não, nós nunca tínhamos entrado. Ele falou, vocês precisam voltar mais vezes. E aí nós aceitamos o convite e começamos a visitar o MAC,
e a partir daí o Vergara percebeu que que aquilo ali não comportava mais, que era necessário criar um projeto maior, e buscou recursos, chamou outros amigos, outros artistas, enfim, educadores, e a partir dali cada um foi trilhando o seu caminho, né? A partir daquela vivência no MAC, nós entendemos que era necessário dar continuidade àquele conhecimento que a gente tinha por lá. Foi onde as coisas foram acontecendo. Muito bom, Elielton, incrível. Parabéns. Parabéns, e que surjam muitos Elieltons, né? Muitos. Estamos lutando para isso. Valeu. Então é isso, né? Foi uma tentativa, eu acho que a gente não está morta, né? E tentaremos, né, Diná? Tentaremos, Elielton, vamos aí, né? Vamos colocar, né, essas possibilidades, até assim. O projeto está vivo. Vamos agora eu acho que é importante temos também, a possibilidade de interesse do Museu Niemeyer lá na Espanha. Então, é uma possibilidade da gente abrir outros museus de Niemeyer, né? Fazer o Museu Nacional de Brasília, abrir para próprio suporte dos parentes aí do Maquinho, né? Do Mac do Maquinho. Exato. Olha, é fácil de transportar, é só umas caixas. É fácil de transportar. Vai o Elielton no hip hop. É o Elielton e as caixas, o resto. Né? É um projeto autossustentável, né? Vamos todos. Ninguém solta a mão de ninguém. O Antônio botou para a gente aqui uma referência aqui de Moçambique, né, Antônio? Você quer explicar o que é para a gente? Uma relação que ele fez. Azagaia, de Moçambique. Quer falar, Antônio? Boa tarde a todos. A música dele me faz lembrar aquele músico que sempre, através da voz dele, chama a atenção dos povos a lutar pela sua identidade. Então, eu entendo pela música dele o significativo desse Maquinhos pelas pessoas do Moro. E, através da música dele, os povos poderiam entender e saber como se apropriar desse bem que está dentro do Moro. Isso que eu queria falar. Muito obrigado, professor. Obrigada, Antônio. Então, essas relações aí profundas com a África, né, que Antônio, como escola, traz para a gente, é muito bom ter você aqui conosco, né? Eu, então, gostaria de terminar, mas eu confesso que eu sou uma analfabeta digital, então não tenho vergonha de dizer que não sei navegar na interface que o professor Adolfo criou com as fotos do Jefferson dentro de uma exposição virtual, dentro do MAC Niterói, né? Então, não sei se Laila pode nos ajudar, Silvia está com problemas de internet, mas, se não, nós teremos a vinda aqui, espero, do Adolfo até o final do curso para mostrar o projeto, né? Então, abro agora para um pequeno debate. Eu acho que eu consigo compartilhar aqui, eu vou tentar. Vou ver se vai. Apareceu aí? Sim, Silvia, está bonito. Que é a interação com o... Então, só para ter uma ideia, né, nós pensamos nesse pequeno protótipo com os metaversos sensíveis, professor Adolfo Ibanez, é o nosso colaborador, então, na Espanha, com as fotos que Jefferson, então, nos enviou, né, e essa proposta de ter uma visita guiada, então,
a favela Morro do Palácio, entrando pela rampa ali, por aquele vermelho tão inspirador do Niemeyer, né? Então, seria essa ideia de percorrer o Morro do Palácio e ter essa imersão nos metaversos, né? Que a gente, então, seria uma introdução e uma interligação possível também do caminho Niemeyer com a favela que fica ali invisível atrás do Maquinho, né? Incluindo, então, no roteiro do próprio MAC, do caminho Niemeyer, uma visita ao Maquinho e ao Morro do Palácio, né? Então, essa é a proposta nossa de um observatório da paisagem, a partir da linha de registro da Unesco, que priorizou elementos turísticos como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, né? Mas que não leva em conta, então, a realidade das favelas cariocas e do Grande Rio, incluindo aí Niterói, né? Então, me parece que é um erro epistemológico grave da própria Unesco, né, num pensamento colonial ainda, entender que a linha de registro deve evitar ou até suprimir favelas, né? Então, vamos ter um dia aqui também de debate sobre a questão da ocupação do horto, a partir da fala da técnica do IFAM, Isabelle Cury, de que o IFAM pretende ali remover, então, casas da ocupação do horto, né? Eu fui técnica do IFAM, do início do IFAM, e considero esse um erro epistemológico, na medida em que o próprio IFAM também considera o patrimônio imaterial, os saberes e fazeres, né, do nosso povo, no geral, enfim, africano, afrodescendente, afro-brasileiro, como parte integrante da própria paisagem, né? Então, fica uma questão também ontológica aí para a nossa discussão. Será possível a paisagem sem as pessoas, né? Será possível pensar, por exemplo, em São Conrado sem a Rocinha, né? Ou no Vidigal, né? Aquela linha da Avenida Niemeyer, né? Então, são questões que a gente cada vez mais quer trazer aqui para o curso, dessa total inter-relação, então, entre um pensamento técnico-científico, né, da arquitetura e do urbanismo, com a participação, sim, popular, né? Com os coletivos que estão aqui representados pelo Elielton, pelo Jefferson, pelo trabalho magnífico, então, da UF também, ali de professores que continuam atuando nessa interface, né? Então, acho que é um material muito rico para todos nós debatermos, e passo, então, a palavra agora para quem quiser se manifestar e dar uma contribuição aqui, crítico-teórica, para a gente. Obrigada. Jason, quer falar alguma coisa? Para fechar a tua fala aí, da tua observação participante? Muito obrigado por me convidar, foi muito bom para falar com todo mundo e apresentar minha pesquisa, e agradeço a sua paciência. É muito interessante para traduzir meu pensamento em inglês para português, e normalmente eu não falo com essas palavras tão técnicas, então, para ouvir também teu português é muito bom para a gente aqui, essa questão da língua, né, Jason? Muito bonito você ter essa humildade. Eu acho que o antropólogo, principalmente, é um agente, no bom sentido aí do bem, no sentido de ser humilde bastante para ir a outra cultura, largar todas as suas benesses na sua cultura originária e viver ali a vida cotidiana de outros grupos, né? Essa questão de uma alteridade, de poder experimentar a vida ali na favela, só você mesmo para nos contar essa visão de dentro, no sentido aí que você virou também um agente comunitário, né? E com toda a tua visão e a tua bagagem de uma escola norte-americana, né? Me parece que é muito bonita a tua missão ali de professor, e fiquei muito emocionada em ver o teu trabalho, gosto muito, você sabe que eu sou fã número 1 da tua caminhada, né? Eu estou percebendo também mais a mais com o tempo que esse intercâmbio cultural e acadêmico e nacional
vir muito mais importante que só aprender na aula ou escrever um livro. O intercâmbio é muito importante. Muito relevante, sim. E gostaria demais de ter você como nosso professor, para que os alunos aqui também possam experienciar outras formas de pensamento, né? Eu nunca me esqueço, você falou dos Apache, e eu estive com os mescaleiros Apache em Novo México, né? E o que aconteceu comigo ao chegar lá como uma professora latina, enfim, sul-americana, né? Eu fui para o departamento de antropologia da Universidade de Novo México e tive uma aula, enfim, com professores todos Native Americans, né? Todos índios norte-americanos. O título da disciplina era o Pensamento Filosófico Indígena. E eu nunca vou me esquecer como eles conseguiam descrever, né, que, ao mesmo tempo, eles eram uma águia, né, e eles iam ao McDonald's comer um hambúrguer e uma batata frita. Né? Como é que eles tinham essa dupla identidade de um cidadão norte-americano comum e, ao mesmo tempo, eles estavam no mundo totêmico, no mundo xamânico, no mundo ritual, né, e simbólico do indígena, né? Então, eu acho que todos nós, né, antropólogos, que passamos por trabalho de campo, nós passamos a partilhar dessa dupla visão, né, o que nos dá um sentimento crítico muito grande da nossa própria realidade, né, desse etnocentrismo que tem preponderado, infelizmente, no Brasil, nas políticas públicas, né, nesse pensamento colonial, colonizado, né, e agora a gente está vendo o favor do que é ter um presidente ligado às milícias que estimulou a compra de armas, né? O armamento pesado entrando, então, nas comunidades através de uma política pública. Se o próprio presidente partilha dessa visão, né? O que nós podemos esperar, então, da população civil nesse momento, né? Então, acho que são questões muito profundas que o Brasil está passando e que, no momento, acho que nem nós, das ciências sociais, conseguimos vislumbrar alguma saída. Né? Eu coloquei para vocês aqui o grupo, vou compartilhar aqui só um texto deles para vocês, a expansão das milícias, tá? E é um grupo da UF que vem pesquisando esse tipo uso da força estatal, mercado imobiliário e grupos armados. Né? É o relatório final, então, do GENI, Grupo de Estudos de Novos Legalismos, do Observatório das Metrópoles e outras ONGs, então, interligadas. Né? Então, vou colocar também no nosso grupo esse material para discussão, porque eu acho que é o que nós estamos passando aqui, essa inter-relação entre grupos armados, operações policiais e o tráfico de drogas, né, como algo, enfim, ocupação do programa Minha Casa Minha Vida, você mostrou ali, né, mercado das construções irregulares e a inter-relação das milícias, as operações policiais, o descontrole do crime, essa visão política coercitiva dos grupos armados e a violência cotidiana também de policiais contra afro-brasileiros, né, dentro das favelas. Né? Então, eu acho que tudo isso, essa questão da segurança pública e o planejamento urbano, é a área que nós temos que tentar atuar minimamente para que o país possa funcionar. Né? Então, é algo bastante importante pensar, né, o que está acontecendo agora e pensar nesse Brasil que nós não queremos. Né? Então, o GENI, eu acho que é muito interessante. Ontem, uma socióloga falou na Globo News, e, se eu puder, vou tentar encontrar uma interface também com eles para que venham aqui explicar essa hipótese de pesquisa. Eles criaram, então, esse mapa dos grupos armados, a base de dados sobre operações policiais,
e dados da Secretaria Municipal de Urbanismo sobre a questão, então, de licenciamentos e legalizações, né, sobre habitação informal, para mostrar como é que as milícias, então, entraram e dominaram o mercado também imobiliário ali na Zona Oeste, né? Então, é algo bastante importante para nós aqui todos, dessa questão da gente entender o que está acontecendo, né? O pessoal está um pouco tímido aí, mas eu, então, deixo para o momento oportuno a continuidade desse debate. Tá? Obrigada, Valéria, obrigada, Silvia, obrigada, Jason. Prazer enorme ter a Antoine, ter todos os alunos aqui conosco e a participação do Elielton aí com tanta inspiração para a gente, né? Obrigada, gente. Até a aula que vem, então. Obrigado, Dina. Obrigada, boa noite a todos. Tchau. Boa noite, obrigada.